Uma voz dentro de mim disse: aniquile o bebê. Conciliar a vida profissional com a parentalidade é uma das experiências mais complicadas que podemos enfrentar. É por isso que, durante a jornada de trabalho, cada vez mais as famílias optam por deixar os bebês em creches ou com babás. Cuidar dos filhos exige uma enorme dedicação, embora ficar de babá possa ser um trabalho muito gratificante. Elas devem sempre atender às necessidades dos filhos em nossa ausência e, especificamente, devem garantir sua segurança e seu bem-estar. Cuidar de um filho é a maior responsabilidade que os pais podem delegar a outra pessoa. Por esta razão, devemos considerar cuidadosamente a escolha de uma babá, pois apesar de contratar alguém em quem confiamos, nunca saberemos realmente se teremos nosso bebê nas mãos da melhor babá do mundo. Ou ao contrário, nos braços da mais cruel e impiedosa homicida. Perry, Flórida, Estados Unidos. Christine Follen nasceu em 1963, em uma família um tanto quanto estranha. Anne, sua mãe, tinha apenas 16 anos quando engravidou dela, enquanto Thomas, seu pai, já havia completado 65. Uma diferença de idade abismal, a qual ninguém parecia dar muita importância. Pouco depois do nascimento de Christine, sua mãe desapareceu de casa para voltar grávida meses depois. Durante 2 anos e meio seguintes, Anne teve mais 3 filhos, Michael, Earl e Carol. Mas, depois que Thomas sofreu um acidente de trabalho e não pôde cuidar deles, Anne decidiu abandonar os 4 filhos. Entrou no carro, foi até um shopping center, os deixou sentados. E as pobres crianças não voltariam a ver a mãe tão cedo. Desta forma, ficaram sob a guarda das autoridades. Foram enviados para um orfanato. E foi assim que Dolly e Jessie Follen adotaram a pequena Christine. A chegada de Christine à nova casa da família foi um grande acontecimento. Só o amor e o carinho reinavam na casa. E Christine se sentia completamente cuidada e amada por seus pais adotivos. Mas, conforme os anos foram se passando, começaram a surgir problemas na casa dos Follen. As brigas, os desprezos e os ataques epiléticos de Christine perturbavam a paz da família. Além disso, a menina começou a ter problemas de obesidade e dificuldades de aprendizagem, e a desenvolver uma forte animosidade em relação aos pais. Seus acessos de raiva e seu comportamento antissocial estavam começando a causar sérias preocupações. Mas isso não era o pior. Christine havia começado a infligir dor aos animais. Especificamente, era fascinada por estrangular gatos. Christine havia se convertido em um ser desprezível. As discussões na família chegaram a tal ponto que a polícia precisou intervir em mais de uma ocasião. Por todas essas razões, Christine foi enviada para Orlando e internada em um reformatório. No entanto, 1 ano depois, Christine continuava sem apresentar melhora alguma. Tudo permaneceu igual, mas de qualquer maneira a deixaram sair do centro e voltou para sua mãe biológica. Em 1977, e com apenas 14 anos, Christine se apaixonou e se casou com seu meio-irmão. Um casamento que durou apenas algumas semanas. E isso fez com que Christine sofresse da síndrome de Munchausen. Assim, a adolescente fingia não se sentir bem e ia continuamente para o pronto-socorro. Além disso, começou a autodiagnosticar doenças das quais não tinha, fazendo com que os médicos não conseguissem identificar o que havia de errado com ela. Por exemplo, em uma ocasião, Christine disse que tinha sido mordida por uma cobra, mas logo foi comprovado que era mentira. Inclusive, afirmou que havia começado a sangrar sem motivo algum, quando na verdade estava menstruada. O fato é que a jovem procurava uma exagerada atenção por parte dos profissionais de saúde. Ainda assim,
Se havia algo na vida que Christine amava, eram as crianças. Portanto, após o divórcio, teve que procurar emprego e começou a trabalhar como babá. Na verdade, rapidamente conquistou a confiança dos pais dos pequenos, que não hesitaram em deixá-lo sob seus cuidados. Christine sempre se mostrava atenciosa e encantadora. Parecia uma jovem em quem confiar completamente, mas, infelizmente, os pais estavam enganados. E, naquele 25 de fevereiro de 1980, Christine, mostrando sua verdadeira e má personalidade, cometeu seu primeiro assassinato. Christine estava cuidando de Cassidy May Johnson, de apenas 2 anos. Mas, em um certo momento, a pequena Muffin, que assim a chamavam carinhosamente, sofreu um suposto desmaio, do qual não conseguia acordar. Rapidamente, Christine levou a menina ao pediatra, e o mesmo observou um golpe suspeito na cabeça. Segundo a autópsia, o golpe na cabeça após a queda do berço foi o fator decisivo. Mesmo assim, os pais nunca suspeitaram das más intenções de sua babá. No entanto, os médicos insistiram com a polícia para que investigassem Christine, mas, infelizmente, os agentes os ignoraram. Por sua vez, a perda de Muffin parecia ter mergulhado Christine em um aparente estado de profunda tristeza e desespero. Como resultado, a jovem decidiu mudar-se para fora da cidade e foi para Lakeland, onde continuou trabalhando como cuidadora. E o pior, como uma emergente assassina em série. Desta vez, foi Jeffrey Davis, o filho de 4 anos de um parente distante. De acordo com Christine, o menino parou de respirar de repente. O exame forense subsequente revelou que a criança havia sofrido uma miocardite, uma doença rara causada por uma infecção que afeta o coração. Mas, novamente, os pais se conformaram com as explicações de Christine, já que o resultado médico também não esclareceu o assunto. Mas Christine estava querendo mais. E apenas 3 dias depois, a babá assassina voltou a atuar. Desta vez, aos cuidados do pequeno Joseph Spring, de apenas 2 anos. Os pais haviam deixado o menino em segurança com Christine para comparecer ao funeral do recém-falecido Jeffrey. Mas o pobre Joseph estava cochilando, nunca mais acordaria e acabou falecendo. Foi aí que os rumores começaram a se espalhar sobre as circunstâncias que envolviam a morte das crianças, mas, infelizmente, ninguém tinha nenhuma evidência real para incriminar Christine. Inclusive, a própria babá levou os pais das crianças falecidas a acreditarem que carregavam uma maldição. Toda criança ou bebê que cuidasse acabaria morrendo de uma maneira estranha. Diante daquela ridícula e grotesca conclusão da adolescente, os afetados não tiveram outra escolha senão minimizar o assunto. E continuaram acreditando que se tratava simplesmente de uma série de terríveis coincidências. Assim, e para evitar mais suspeitas, Christine decidiu mudar seu histórico profissional e passou agora a cuidar de pessoas mais velhas. Mas, após o primeiro dia trabalhando para William Swindle, de 77 anos, inexplicavelmente o senhor faleceu. E apesar de seus antecedentes, incompreensivelmente ninguém apontou Christine como culpada, sobre a qual já tinha 4 vítimas. No verão de 1981, e com 18 anos, Christine voltou a trabalhar como babá e perpetrou seu 5º assassinato. Nesse caso, ficou a cargo de Jennifer, que tinha apenas 8 meses. Enquanto sua mãe fazia compras, Christine pegou a menina e a asfixiou brutalmente. Mas os médicos concluíram que havia perdido a vida devido à síndrome da morte súbita infantil. Era inacreditável. Christine já havia matado 5 pessoas e ninguém havia suspeitado seriamente dela. Christine acreditava ser invencível, insuperável, uma mestra dos crimes perfeitos. No entanto, nada na vida dura para sempre, muito menos a boa sorte.
Mas é claro, Christine ainda não sabia. Mas sua série de assassinatos não resolvidos estava prestes a terminar. Seu último assassinato ocorreu em 2 de julho de 1982, quando Travis Coleman, de 10 meses, estava sob os cuidados de Christine. Lizzie Coleman, sua mãe, havia passado a noite toda fora, mas quando voltou, seu filho já havia falecido. E embora a autópsia tenha inicialmente declarado que a morte havia sido causada pela falta de oxigênio, logo se descobriu que Travis tinha lesões internas semelhantes às causadas pela asfixia mecânica, o que significava apenas uma coisa: alguém havia acabado com sua vida. Diante da perda de 5 crianças e um adulto, as autoridades decidiram internar Christine em um centro de saúde mental para realizar um exame psiquiátrico. Ao mesmo tempo, a polícia começou a investigar os casos. E agora sim, haviam encontrado evidências suficientes para acusar formalmente a babá de 3 homicídios de primeiro grau. Desta forma, Christine foi finalmente detida e confessava o seguinte aos investigadores: "Não sei por que fiz isso. Eu não gostava. Você sabe, parecia simples, mas não era. Coloquei um cobertor sobre seu rosto e uma voz dentro de mim dizia: aniquile o bebê." Durante o julgamento realizado na Flórida, Christine Fawley explicou que aprendeu a exterminar graças a determinados programas de televisão. E quanto aos motivos, alegou razões das mais variadas. Enquanto havia acabado com Muffin por ser muito barulhenta, aniquilou Jeffrey Davis porque a deixava louca. "O tirei do berço e comecei a sufocá-lo até que faleceu", confessava. Quanto a Joseph, relatava o seguinte: "O menino estava cochilando, então não sei o que aconteceu comigo. Simplesmente recebi um impulso e quis acabar com ele." E já sobre Travis dizia: "O pequeno estava dormindo quando eu o aniquilei." Todas essas confissões de Christine a ajudaram a evitar a pena de morte. Desse modo, em 17 de setembro de 1982, o juiz condenou a babá a 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Já na prisão, Christine também reconheceu o assassinato do idoso William Sweedle, pelo qual teve a liberdade condicional negada. Christine era muito perigosa. Suas mãos haviam colocado fim em muitas vidas. Como dissemos no início, o cuidado de um filho é a maior responsabilidade que os pais podem delegar a outra pessoa. Mas no caso de Christine, deixar um bebê sob seus cuidados era como entregá-lo ao diabo. E, como um dos advogados de acusação refletiu durante o julgamento, quem confiaria em sua babá? Na Flórida, havia uma jovem que asfixiava os bebês que estavam sob seus cuidados, até acabar com suas vidas. E sempre sem levantar suspeitas. Era Christine Fawley, a babá homicida.